Depois desta grande queda, o Bitcoin reagiu no seu suporte e está precisamente a testar a sua resistência. E a reação aqui pode definir os próximos dias do mercado cripto. Neste vídeo de hoje vou analisar o gráfico do Bitcoin, da Ethereum e da Solana e ainda haverá espaço para falar de 2, 3 notícias sobre o mercado das criptomoedas. Mas antes de começar, se gostas deste tipo de conteúdo sobre criptomoedas, análise técnica e de notícias de mercado, deixa o like, subscreve o canal porque isso ajuda imenso o canal a crescer e garante que não perdes os próximos vídeos. Agora olha para este gráfico do Bitcoin. Temos o BTC a ser vendido em torno dos $79.600, a conseguir de momento ultrapassar esta resistência que estava precisamente aqui indicado. Isso diz muito sobre a importância deste suporte, a dar força, portanto, aos compradores. E agora vamos ter um BTC a ter um grande desafio, é que nós tivemos ainda há relativamente pouco tempo, porque estamos a ver o gráfico em horas, uma grande luta entre compradores e vendedores. Se o BTC não conseguir ultrapassar esta resistência, terá uma rejeição e testará novamente o seu suporte em torno dos 78.800. Se não conseguir aguentar este suporte, teremos outro imediato em torno dos 77.500 e portanto tudo indica que nós estamos a ter um Bitcoin a perder a pouco e pouco força e atingir aquilo que era o nosso ponto respectável em torno dos $72.500 para depois no futuro mais longínquo testar os 84, 85 mil dólares e portanto isto tudo foi previsto em vídeos anteriores e isso é mais um motivo pelo qual eu recomendo sempre ver as nossas análises, nem sempre estamos certos, mas pelo menos permite dialogar, debater sobre este assunto. O primeiro indicador a ter em conta é precisamente aquilo que está a acontecer neste momento. Se o Bitcoin não conseguir ultrapassar, significa que vamos ter uma rejeição e vamos testar vários suportes mais abaixo. Se conseguir ultrapassar, significa que vamos ter outros pequenos desafios pelo caminho e será preciso ter em conta estes pequenos micro sinais. A primeira resistência estará em torno dos $79.900 e depois teremos aqui uma grande resistência em torno dos $81.250 e portanto quem acompanha os gráficos do Bitcoin, quem acompanha em particular o Bitcoin tem que ter em conta as suas resistências e tem que ter em conta que nós tivemos aqui um top local, tivemos aqui outro top local e portanto nós a pouco e pouco estamos a ter dificuldades em recuperar os tops locais. Isso significa que nós estamos a perder a pouco e pouco força, portanto significa que os vendedores têm neste momento a mão e os compradores a ter mais dificuldades em recuperar e em conseguir colocar o preço do Bitcoin a patamares superiores. E atualmente estamos a olhar para o gráfico da Ethereum, ela está a ser dividida em torno dos $2.253 e a termos aqui um primeiro sinal preocupante. Nós tivemos toda esta queda a reagir à semelhança do Bitcoin positivamente, há aqui um ponto de suporte importante, mas o primeiro desafio está a dar-nos sinais de que está a ser mesmo difícil para a Ethereum porque há aqui uma rejeição, estamos a caminho de uma rejeição e tudo indica que nós vamos ter uma Ethereum que vai a curto prazo testar aqui o seu suporte que está em torno dos 2.235, uma ligeira diferença, portanto nada de preocupante, mas nós temos que ter em conta que este é um suporte histórico. Quando nós olhamos mais para trás, quando nós olhamos para o filme do passado, nós podemos constatar que há aqui um suporte mesmo muito importante. Agora, perdendo este suporte, nós vamos ter outro em torno dos 2.176 e portanto poderemos ter um Ethereum a testar este primeiro suporte, a testar o segundo. Se não conseguir, vamos ter outro grande suporte em torno dos $2.000 e portanto poderemos ver a ter uma Ethereum a perder 10% nos próximos dias para depois novamente crescer, tal como nós tínhamos previsto no Bitcoin. Finalmente estamos a olhar para o gráfico da Solana, ela está a ser dividida em torno dos $90, a ter aqui menos capacidade de reação relativamente a Bitcoin e a Ethereum. Temos aqui uma Solana que decresceu, um ligeiro ressalto e está precisamente numa zona crítica porque está a testar o seu suporte precisamente nestas zonas, suporte mesmo muito antiga. É preciso mesmo recuar para percebermos que nós temos uma Solana que várias vezes reagiu neste nível de preço. Há que ter em conta que nós, se perdermos este suporte, vamos ter outro em torno dos $88, portanto não é muito mais abaixo, mas teremos outro em torno dos 83. Quando nós passamos em termos diários, aquilo que nós podemos verificar é que estamos numa zona extremamente crítica porque poderemos eventualmente cairmos mais cá para baixo e aqui vamos ter que olhar em termos semanais para perceber que já tínhamos identificado pelo passado uma zona muito interessante de comprar esta criptomoeda para investirmos a longo prazo e portanto temos aqui um suporte em torno dos $45 que é de certa forma 50% de perda nos próximos tempos. E agora vamos falar de uma notícia muito importante para o mercado das criptomoedas. A Tether acabou de divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 e os números são absolutamente gigantes. A empresa responsável pela stablecoin USDT
anunciou mais de US$ 1 bilhão em lucro apenas num trimestre. Sim, de US$ 1 bilhão. Isto é importante porquê? Porque a Tether é uma das empresas mais influentes do ecossistema cripto. A USDT é a stablecoin mais utilizada no mundo e praticamente todo o mercado depende da liquidez dela. Segundo o relatório, a empresa continua fortemente exposta a títulos de tesouro americano e mantém milhares de milhões em reservas. Ou seja, mais lucro, mais reserva, mais força dentro do mercado. Isso mostra que, apesar da volatilidade e do medo que existe em alguns momentos, o setor continua a movimentar dinheiro absurdo. E atenção, quanto mais capital e liquidez existir no ecossistema, maior tende a ser o impacto positivo no Bitcoin. E esta próxima notícia foi simplesmente surreal. Durante alguns segundos, a Revolut mostrou o preço do Bitcoin a cerca de 2 cêntimos. Sim, 2 cêntimos. Imaginem abrir a vossa aplicação e verem o Bitcoin praticamente a zero. Muita gente entrou em pânico, outros tentaram comprar imediatamente, logicamente, e as redes sociais explodiram com screenshots do bug. Mas calma, não foi apenas um crash real no mercado, tudo indica que foi apenas um erro no feed do preço da Revolut ou de um fornecedor externo dos dados. O mais impressionante é perceber como é que o mercado reage instantaneamente ao medo. Bastaram alguns segundos para gerar o caos, confusão e teorias nas redes sociais. E isto mostra uma coisa muito importante: no mercado cripto, a psicologia move tudo. E quando o preço sobe, as pessoas entram em FOMO. Quando aparece um bug destes, instala-se o pânico. E por isso é que é tão importante acompanhar várias fontes, perceber o contexto, não reagir emocionalmente a cada movimento. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e não percam os próximos vídeos, os próximos shorts sobre tudo sobre o mercado, sobre as notícias, sobre a análise de gráfico. Por hoje é tudo, tchau.